Oi, pessoal. Então, eu sou o Fábio, né? Sou advogado e sempre faço alguns vídeos aí sobre alguns determinados temas. E o vídeo anterior que eu fiz foi sobre honorários advocatícios e eu recebi uma crítica construtiva, lógico, de um colega e a respeito do vídeo que eu postei anteriormente aqui nos meus canais, né? No YouTube, no meu site, no Instagram, no Facebook, sobre honorários advocatícios. E foi uma crítica, foi um pensamento que esse advogado ele tem sobre o assunto e que ele tem todo o direito de discordar, pensar diferente. E eu queria dar uma palavrinha sobre isso. Que é o seguinte, eu falei nesse vídeo anterior aí sobre cobrança de honorário advocatício. Eu acho que, assim como qualquer outra profissão, você tem que cobrar pelo seu trabalho, né? Então, existe assim um estigma que o advogado ele tem que receber só no final, que ele tem que fazer ação, eu conheço advogado que faz pelo êxito. E aí o advogado vai lá e faz a ação para ganhar 30%, 20%, 15% no final da ação. Né? Eu, particularmente, a minha opinião, eu sou contra isso. Né? Eu acho que o advogado tem que receber no início e, dependendo da ação, também no fim, pelo êxito. Mas também no início. Né? No início da contratação ele tem que receber alguma coisa e aí, de acordo com o advogado, ele vai facilitar o pagamento de alguma forma, ele vai fazer aquele contrato parcelado, não importa, desde que, na minha opinião, ele cobre na entrada, porque nós somos cobrados em tudo. Tudo que a gente vai fazer hoje em dia na vida, a gente tem que pagar. Acabei de receber a ligação de um amigo que em pleno Covid-19, onde o governo está mandando todo mundo ficar dentro de casa, que aliás isso aí é um outro tema que eu vou abordar depois, sobre toda essa influência mundial, que eu acredito que seja totalmente New Order, para influenciar. Na verdade, para mim, o nome dessa gripe não é nem Covid-19, é gripe influência. Né? Influência dos Illuminati, da mídia, e assim vai. Mas vamos deixar isso para outro assunto, para outro dia, para outros especialistas, né, nesse assunto. Esse amigo meu, ele não teve dinheiro para pagar o aluguel agora nesse mês, e a senhoria dele falou que se ele não pagar, é para ele sair. E o cara tem bronquite asmática. Conclusão. Se ele sair, ele vai morrer, né? Se esse Covid pegar ele. Então, conclusão, o cara não tem como trabalhar, assim como todo mundo que eu digo literalmente, todo mundo, né? E ninguém tá ganhando o que ganhava normalmente. E aí ele não teve dinheiro para pagar o aluguel, então ele como inquilino tem que sair. Em plena pandemia mundial, ele tem que sair do imóvel porque a senhoria dele não entende que existe uma doença e que as pessoas necessitam ficar mais afastadas, então o melhor abrigo da pessoa é a casa. E se ele não está trabalhando é exatamente porque está tudo fechado, desculpe, está tudo fechado e a pessoa não está tendo condições de auferir dinheiro. E aí ela está querendo despejar esse rapaz. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas só pensam em dinheiro. Aí na hora que o advogado vai cobrar o que é correto dele cobrar, aí não, ele tem que receber depois. Eu não concordo com isso. A defensoria pública existe para isso. Entendeu? Quem não tem dinheiro para pagar advogado, corre atrás da defensoria pública. Ela tem a obrigação de assistir os necessitados. Para isso que ela foi criada. Né? Defensor público ganha aí, sei lá, 18 mil reais para isso. Exatamente para poder assistir quem não tem dinheiro para pagar advogado.
Da mesma forma, o juizado especial, o antigo Tribunal de Pequenas Causas, o juizado especial civil, fazendário e criminal, ele também, você até no civil e no fazendário até 20 salários mínimos, você pode fazer a ação sem precisar de advogado. E no criminal, toda ação criminal, independente de qual seja o rito, seja sumaríssimo, sumário, seja justiça comum, que for, qualquer rito que você vá responder na justiça criminal, se você não tiver advogado, a justiça ela não anda sem colocar um defensor para te assistir. Então é obrigatório que a pessoa tenha um defensor, seja ele dativo, seja ele defensoria pública, o que for, para defender você. Você não pode ficar sem assistência jurídica no âmbito criminal. Então, se não tiver advogado nenhum, se nenhum advogado quiser te assistir, você chega lá, avisa isso ao juiz, o juiz obrigatoriamente ele vai recorrer a um advogado dativo, que é aquele que está passando no corredor na hora ali, ele vai e segura no braço, meu filho, vem aqui trabalhar aqui em prol aqui do rapaz porque ele não tem advogado. Ou então a defensoria pública, que ela existe exatamente para isso, né? E ele não vai ficar sem assistência jurídica e vai ser assistido até o final do processo. Então, falando assim, eu entendo o seguinte, o que esse colega comentou é que as pessoas não podem ficar desamparadas e tal, e que o advogado tem uma, vamos dizer assim, um dever de ajuda à sociedade. Cara, com todo respeito, a minha ajuda à sociedade como advogado já é tentar resolver o seu problema, como cidadão, como meu contratante. Então você está com um problema, eu particularmente não faço falcatrua, não advogo para falcatrua também. Então geralmente as pessoas que eu advogo, eu acredito no que elas estão me falando, a não ser que elas estejam me enganando, mas eu acredito na tese delas, então eu advogo acreditando que elas têm razão. Então, se eu consigo, ali no final do processo, ali, o êxito para ela, eu já estou ajudando a sociedade dessa forma, entendeu? Agora não é porque, lógico, um amigo, um parente, né, uma pessoa que está com condições baixíssimas e não está podendo me pagar e tal, a gente sempre vai fazer uma condição melhor para essa pessoa, para a gente poder ter o cliente. Inclusive agora, nessa época de pandemia, vários clientes meus não tiveram condição de me pagar, entendeu? E nem por causa disso eu estou ligando para eles e cobrando, né? Porque eu entendo que está todo mundo passando necessidade, aí, todo mundo com problema financeiro em razão do Covid. Então é uma questão também de prudência em relação ao advogado. O advogado ele não é Jesus Cristo, entendeu? A gente não é obrigado a trabalhar de graça. Então a defensoria existe para quê? Né? Então eu acho o seguinte, que é justo que a gente receba logo na entrada, seja parcelado ou não, seja com desconto ou não interessa. Eu acho que a gente tem que receber e dependendo do caso, a gente recebe também ao final, que é normal, né? Eu sempre cobro 30% ao final e sempre cobro alguma coisa na entrada. Então eu queria só dar um parecer sobre isso e falar mais uma coisa também que eu sempre falo, né? Eu prefiro deixar aqui atrás de mim a imagem da justiça, né, da Justitia, do que colocar ali uma biblioteca, uma parede cheia de livro, que hoje em dia todo mundo acha que para fazer vídeo jurídico ou sobre medicina ou sobre o que for, tem que ter uma prateleira repleta de livros, sendo que o cara, com todo respeito, não leu nem a metade daqueles livros ali, né? Então é aquela demagogia, aquela hipocrisia que eu sinceramente não tenho. Então eu acho que a inteligência não precisa ser demonstrada através de uma biblioteca cheia de livro atrás da pessoa. É só a pessoa saber falar, provar que sua retórica realmente é convincente
e aceitar, né, logicamente, as críticas sempre sabendo que você não é o dono da verdade. Então, eu agradeço mais uma vez aí a vocês me ouvirem e também desejo, como sempre desejo, muita saúde e sorte nesse tempo difícil que a gente está passando. Tá bom? Muito obrigado e um abraço para todos.